Um trabalhador cristão deveria viver constantemente no universal, na história. Na história talvez seja mais fácil a gente comentar. Bom, lembre-se que, é claro, o cristão aqui, ele está dizendo cristão católico, né? Por quê? Né? Bom, talvez todo cristão, mas cristão católico porque na história é muito mais fácil para um católico pensar no seu trabalho intelectual na história. Por quê? Bom, se você vai estudar a história da igreja, por exemplo, você sabe, você consegue traçar, né, a evolução da igreja, né? Então você tem Jesus, aí você tem os apóstolos, aí você tem a geração subapostólica, né, como o Santo Ignácio de Antioquia, por exemplo, né, que é a geração que não chegou a ver Jesus, mas conviveu com aqueles que viram Jesus, né? Então ele pode falar, ele conversa, por exemplo, com o Pedro, e aí ele, Santo Ignácio, nunca viu Jesus, mas Pedro falou, eu vi Jesus, né? E depois você vai estudando geração por geração, né? Os mártires, bom, aí você vai continuando geração por geração. E você tem esse senso de totalidade, né? Esse senso de evolução, esse senso de crescimento. É isso que a história faz quando você estuda história. Não se engane, não estou falando aqui só sobre a igreja, né? Você sabe, por exemplo, para a gente sair um pouco da história da igreja, que Napoleão, na verdade, ele veio alguns anos depois da Revolução Francesa, que é consequência de um determinado tipo de pensamento, que foi consequência de um outro determinado. Então você sabe que as coisas são uma só. Então se hoje, por exemplo, nós temos, vamos pegar uma das questões, né, um dos pecados do nosso tempo, né? Nós temos as pessoas pensando que matar uma criança no ventre é ok, né? Isso está conectado historicamente. Isso não é somente uma maldade, né? Veio assim, puf, agora as pessoas decidiram matar crianças, né? Isso vem, está num decorrer de uma mesma história, né? De uma mesma história, as coisas estão conectadas. Embora historicamente nem tudo esteja conectado, então pense na civilização Inca, por exemplo, que não sabia nada que estava acontecendo com a Europa, nada disso, mas o nosso presente, ele sempre está conectado, né? Eu mencionei a história da igreja porque um católico, por exemplo, que reza a Ave Maria, por exemplo, ou que reza o Creio, né? Ele sabe que ele está numa continuidade desde Jesus Cristo, né? Antes disso, porque aí Jesus Cristo, ele funda para frente e para trás na história, né? Então, todo o Velho Testamento sendo preparação para Cristo, etc, etc. Mas o importante é esse senso de unidade, ok? Isso é importante, as coisas não acontecem isoladamente, né? Então, um trabalhador cristão deveria viver constantemente no universal, na história, ok? No universal e na história. Saber as consequências das coisas, né? Então, se você quer ser um intelectual cristão, você não vai só rezar, você não vai só ler a Bíblia, embora a Bíblia seja o livro sagrado, você vai estudar. Por quê? Porque é uma coisa só. Não existe, isso é extremamente importante, o Olavo de Carvalho falava disso, né? Não vai existir a sua vida espiritual, né? Você é uma pessoa espiritualmente muito madura, né? Muito madura. E você reza, né, ou ora, etc. E aí, num outro lado da tua vida, existe a tua vida intelectual, que, não precisa estudar, né, não é minha área estudar. E daí, no outro área, a vida artística. Não tá certo isso. Não está certo a coisa ser fragmentada. Então, eu sou evoluído espiritualmente, mas eu assisto filmes porcarias e eu só consigo assistir filme porcaria, escutar música porcaria, ler livro porcaria, eu só consigo fazer... Não está certo, né? Eu acho que eu, por exemplo, tenho uma grande sorte. Já estava na vida intelectual há mais de 20 anos, né? E comecei a ir à igreja como frequentador, talvez há um ano atrás. Então eu tenho sorte pelo padre que nós temos, né? Que
ele sempre coloca como uma das obrigações do católico. Uma das obrigações do católico é ser inteligente. Né? Uma das obrigações do católico é estudar. Uma das obrigações do católico é não ser besta. Então não existe esse fiel, bonzinho e bobinho. Né? Bobinho não é uma coisa boa. Né? Então perceba, um trabalhador cristão deveria viver constantemente no universal, na uma coisa só. Então, ser um intelectual é ser um bom cristão, que é ser um bom apreciador de arte. Né? É uma coisa só, as coisas não se dividem. Né? Bom, na história e no universal, né? Universal nesse sentido. Universal, por exemplo, você vê um filme feito por um pagão, né? Ou por um satanista, vamos supor que seja isso, né? Um filme feito por um satanista. Não um filme satanista, mas um filme feito por um satanista. E o cara lá tem algumas cenas que são muito bonitas e muito sensíveis. Você tem que dar conta disso. Você não pode isolar lá e falar, não, na verdade não é bonito, se é bonito, né? É universal, é uma coisa só, né? Bom, e aí, é claro, a gente vai para a ideia da unidade. Lembre-se, se toda verdade provém de Deus, esse que é o grande desafio do cristão, toda a verdade provém de Deus, toda beleza provém de Deus, toda beleza. Não estou falando somente de beleza de um quadro sacro. Toda a beleza vem de Deus. Eu não sei se você já pensou sobre essa questão, mas tem um monte de problemão para se resolver ali. Né? E essas coisas que eu acho bela e não são da igreja? O que é? Elas não são bela ou elas são bela? É o modo como eu estou olhando? É o modo como eu estou vendo a beleza? O que eu acho que é beleza não é beleza? Percebeu? Então, nesse momento, como eu não posso isolar as coisas, eu estou jogada num mundo só, o mundo se abre em perguntas e questionamentos infinitos. E aí eu te digo, bem-vindo à realidade. A realidade não é essa segurança que a ciência, uma ciência mais ingênua, né, tenta pregar no sentido de, não, nós sabemos o que está acontecendo. Né? O que nós sabemos, a parte que nós sabemos o que está acontecendo é um barquinho num oceano de mistério. Mas é melhor você estar num barquinho, num oceano de mistério, e explorar ali um punhado de água e saber que esse é somente um punhado de água no oceano de mistério, do que você mentir para você mesmo que você conhece o oceano inteiro. E, na verdade, você só está criando um aquário ali para você, um aquário muito tosco. Né? Então, o nosso desafio é estar constantemente no universal, constantemente na história, né? A história. Já que vive com Jesus Cristo, não pode separar dele nem os tempos e nem os homens. Então, a minha devoção para Cristo é aqui, eu e Jesus, né? Eu tomo a hóstia, eu vou rezar. E aí, os homens, os tempos, as questões práticas da vida, né? História, essa coisa de estudar, né? É uma outra coisa. Não pode separar dele, não pode separar de Jesus Cristo os tempos nem os homens. A vida real... deixa eu só ver, eu coloquei uma notinha aqui. Só que eu não sei onde que eu coloquei. Tudo está em Cristo. Ah, tá. Isso eu já falei. Tudo está em Cristo. A vida real é uma vida na unidade. Uma vida familiar imensa. Que tem a caridade por lei. Ok? Lembre-se, caridade aqui não é só... A gente pensa caridade, né? Principalmente quem não é católico ou nas traduções mais modernas da Bíblia, né? Se perde esse sentido de caridade, né? Caridade é o amor, ok? Caridade não é só, olha, eu ajudei o pobrezinho na rua, né? Então eu coloquei aqui, a caridade é uma virtude teologal, né? É o amor ordenado. Olha que interessante. A caridade é um tipo de amor, é um amor ordenado, não é um amor do impulso. Não é amor, pobrezinho, eu vi ele chorando, daí eu amei ele, né? Não é um amor sexual, é claro, né?
Ele é um amor ordenado, né? Nesse sentido, caridade é o oposto de filáusia, que é o amor de si mesmo, né? E é interessante, né? Porque filáusia é ao mesmo tempo que é o amor de si mesmo, é o amor contra si mesmo, né? Contra si mesmo. Vai pensando sobre isso, vai pensando, né? E a ideia de você pensar numa virtude teologal, caridade, como sendo o amor ordenado, quer dizer que é o amor dentro de uma hierarquia. Não é o amor isolado. Olha, eu amo, né? Ele é o amor que está numa coisa só, né? E o que está no topo dessa hierarquia? Jesus, que nos amou primeiro, né? E é a partir desse amor, todos os outros amores subordinados a esse se organizam, né? Porque eu não sei se você já pensou sobre essa questão, tá? Eu amo o Joãozinho, né? Eu amo de coração, eu quero praticar a caridade, e agora o significado fraco de caridade, né? Caridade simplesmente no sentido, vou ajudar ele. E se o João gosta de apanhar, eu vou ajudar ele. Mas ele quer muito, 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 muito mesmo, com todo o coração. Se o João, ele gosta de, sei lá, fazer rituais satânicos e ele não tem dinheiro para fazer esse ritual satânico, e o coitadinho do João tá chorando porque ele quer muito fazer isso, eu vou ajudar ele. Você percebeu? Como que eu vou medir o que a pessoa quer? E aí tem um burguesinho safado ali que tá chorando e precisando tanto, vamos imaginar que eu seja um bilionário, ele precisa tanto trocar de carro. E aí, porque eu tenho caridade, eu posso, né? Vamos supor que eu seja o bilionário, eu sou o Elon Musk, né? Eu vou ajudar o burguesinho safado? É isso mesmo? Como que eu vou medir essas coisas? Eu dei exemplos extremos, mas é muito difícil. O cara quer trocar de casa porque a casa dele não é muito confortável. E agora? Dá ou não dá? Né? É claro que a minha resposta agora, que é a resposta que a gente está vendo no livro, não vai solucionar caso por caso, né? São Tomás de Aquino sempre falava isso. O desafio das leis, o desafio do que nos guia, né? Se alguém fala, faça tal coisa, por exemplo, na Bíblia, né? Os próprios mandamentos da igreja, é que eles falam sobre o geral, e nós temos que tratar sempre de situações particulares. Então, fazer essa aplicação é extremamente difícil. Mas, o que eu estou falando aqui é que só é amor se ele é organizado hierarquicamente. Aí sim passa a ser caridade, né? Então, se o Joãozinho está sofrendo porque ele não tem dinheiro para pagar uma prostituta, ele que sofra. E o meu amor pelo João faz com que eu queira que ele sofra mais. Ele sofra tanto a ponto de lembrar que ele abandonou a esposa dele e que a felicidade verdadeira está lá com a esposa dele. Percebeu? Então, não é o outro, não é o que o outro quer que é a medida da verdade. Não é o que o outro quer que é a medida do meu amor. É um amor organizado, caridade, né? É um amor que está sob a hierarquia de há um amor maior que todos, que organiza todos, né? Que coloca as suas devidas proporções, né? E perceba, essa história de algo para fora da gente que coloca as devidas proporções é extremamente importante, por mais que você não seja cristão, né? Hoje em dia a gente tem essa, principalmente nos Estados Unidos, acho que aqui também, essa história de, me ofendeu, né? Mas e se uma pessoa falar que o casamento é uma instituição sagrada entre um homem e uma mulher, e se eu sou um homossexual eu me sinto ofendido? E aí a pergunta é preconceito? Como que a gente decide que é preconceito? E algumas pessoas defendem a postura absurda, que é o que a pessoa sentiu. Então, se eu sou um cara extremamente sensível, que me sente ofendido, eu sou gordo, correto? Você tá vendo que eu sou gordo, né? E aí tem um cara que tá malhando na academia, eu olho pra aquilo lá e falo, meu Deus, eu me senti humilhado porque ele é bombadão, né? Ele tem um corpo, né, saradão, e eu não tenho. Então eu quero processar o cara. Percebeu? Sempre é um problema você estabelecer a verdade dentro da pessoa, né? Então, nós temos que cuidar muito, ok? Porque os parâmetros não estão em nós mesmos. O parâmetro de ofensa não está em mim mesmo, porque se eu sou uma pessoa extremamente sensível, eu vou ficar ofendido com qualquer coisa. O parâmetro do amor, o amor
verdadeiro, a caridade não está em nós mesmos, né? Está nessa hierarquia. Okay? Bom, a vida real é uma vida na unidade, uma vida familiar imensa que tem a caridade por lei. Que o estudo almeja ser um ato vital, não uma arte pela arte, ou seja, algo isolado novamente, isso que está no espírito de uma arte pela arte, ou uma pura abstração, deve deixar-se reger por essa lei da unidade cordial. Rezamos diante do crucifixo, disse Gratri, e devemos também trabalhar diante dele, mas a verdadeira cruz não está isolada da terra. Né? Lembre-se disso, né? Isso também está no espírito da intelectualidade católica. Né? Jesus poderia, em vez de descer e virar um homem, poderia aparecer uma mensagem no céu. Esses dias eu estava pensando sobre isso, aparecer uma mensagem no céu. Vamos supor que seja um evangelho, só que como uma história. Né? Mensagem no céu. E a mensagem estava, isso é verdade, escrito em fogo. E aí 700 pessoas por toda a parte do globo olharia essa mensagem no céu e escreveria exatamente a mesma coisa. E depois que acabasse essa revelação, todos pegariam os livros, 700 livros, e comparariam o que eles foram revelados e falaram, meu Deus, todo mundo escreveu exatamente igual, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Isso é a verdade. Né? E aí o evangelho começaria, a igreja de Cristo estaria estabelecida na terra, etc. Não seria um bom começo? Um começo milagroso, né? Espetacular, etc. Né? Tem esse elemento, bom, se Jesus andou pela água, mas eu poderia fazer também, né? Além de aparecer a mensagem no céu, começava a chover maná ali, e todo mundo começava a ser curado. Por que não foi assim? Okay? Por que não foi assim? Essa é a pergunta. Porque o ponto da vinda de Jesus é justamente pegar este mundo ao qual nós não temos acesso, geralmente, e unir com este outro mundo, que é o mundo da carne. De forma que não existe o mundo espiritual totalmente isolado do mundo material. Jesus é exatamente esta ponte, essa realidade. Né? Realmente. Por isso que para um cristão é extremamente importante acreditar que Jesus realmente veio. Não é que ele venha como um símbolo e aí ele representa o multiplicado pão representa, né, como que Deus abençoa. Não é isso. Realmente ele veio. Né? Por quê? Para haver unidade até na esfera material e a esfera superior a essa, que é a esfera espiritual. Né? Mas a verdadeira cruz não está isolada da terra.